Capítulo 57. Foi depois disso que os filhos de Esaú travaram guerra contra os filhos de Jacó em Hebrom. Esaú ainda jazia morto, sem ser sepultado. A batalha foi muito violenta, e os filhos de Esaú foram feridos pelos filhos de Jacó, que mataram 80 dos homens dos filhos de Esaú, mas não tiveram nenhum dos seus homens morto. A força de José prevalecia sobre todos os povos dos filhos de Esaú. E ele capturou Zefor, filho de Elifas, filho de Esaú, e 50 de seus homens. Ele os prendeu com correntes de ferro e entregou-os nas mãos de seus servos para levá-los ao Egito. Quando os filhos de Jacó capturaram Zefor e seu povo, todos os remanescentes da casa de Esaú temeram muito por suas vidas, temeram ser capturados. Então todos fugiram com Elifas, filho de Esaú, e seu povo, levando o corpo de Esaú, e foram em direção ao Monte Seir. Chegaram ao Monte Seir e ali sepultaram Esaú, mas não levaram a sua cabeça, pois ela fora sepultada em Hebrom. Quando os filhos de Esaú fugiram dos filhos de Jacó, estes o perseguiram até as fronteiras de Seir, mas não mataram um homem sequer dentre os filhos de Esaú durante a perseguição, pois o corpo de Esaú que seus filhos carregavam confundia os filhos de Jacó. Então os filhos de Esaú fugiram, e os filhos de Jacó recuaram e foram ao local onde seus irmãos estavam, em Hebrom, e ficaram ali naquele dia e no dia seguinte para descansar da batalha. Foi no terceiro dia que todos os filhos de Seir e Oreu se reuniram juntamente com todos os filhos do leste, uma infinidade de pessoas como a areia do mar, e todos foram ao Egito para lutar contra José e seus irmãos, a fim de salvar os seus semelhantes. José e todos os filhos de Jacó souberam que os filhos de Esaú e os filhos do leste foram até eles para lutar, a fim de salvar os seus semelhantes. José e seus irmãos, juntamente com os homens fortes do Egito, lutaram na cidade de Ramsés e desferiram um grande ataque contra os filhos de Esaú e os filhos do leste. Os filhos de Jacó mataram 600.000 homens deles, todos os homens valentes dos filhos de Seir, o Oreu. Sobraram muito poucos. Eles mataram também muitos homens dentre os filhos do leste e os filhos de Esaú. Elifas, o filho de Esaú, e os filhos do leste fugiram de José e de seus irmãos. José e seus irmãos os perseguiam até chegar em Sucote, e ali mataram 30 homens. O restante conseguiu escapar, e cada um fugiu para sua cidade. José, seus irmãos e os homens valentes do Egito se afastaram, alegres e satisfeitos por terem matado todos os seus inimigos. Zefor, o filho de Elifas, e seus homens ainda eram escravos dos filhos de Jacó no Egito, e seu sofrimento só aumentava. Quando os filhos de Esaú e os filhos de Seir retornaram para sua terra, os filhos de Seir viram que eles haviam caído nas mãos dos filhos de Jacó e do povo do Egito, por causa da luta provocada pelos filhos de Esaú. Então os filhos de Seir disseram aos filhos de Esaú: Sabeis que este exército era de vossa responsabilidade, e que nenhum homem valente ou experiente em guerras sobreviveu. Agora, pois, ide embora de nossa terra, ide à terra de Canaã, a morada de vossos pais. Pois, porque os vossos filhos devem herdar os frutos dos nossos filhos no futuro? Mas os filhos de Esaú não deram ouvido aos filhos de Seir, que pensaram em lutar contra eles. Então os filhos de Esaú enviaram uma mensagem em segredo para Ângeas, rei da África, cujo nome era também Dinabá, que dizia: Enviai-me alguns de vossos homens, para que lutemos juntos contra os filhos de Seir, o Oreu, porque eles decidiram lutar contra nós e nos expulsar da terra. Ângeas, rei de Dinabá, assim o fez, pois era naquela época amigo dos filhos de Esaú. Ângeas enviou 500 homens da artilharia e 800 da cavalaria para os filhos de Esaú. Os filhos de Seir enviaram uma mensagem aos filhos do leste e aos filhos de Midian, que dizia: Vistes o que os filhos de Esaú nos fizeram? Por causa deles e de sua luta contra os filhos de Jacó, estamos quase destruídos. Agora, pois, vinde a nós e nos ajudai. Lutaremos juntos contra eles e os expulsaremos da terra. E então nos vingaremos em nome de nossos irmãos, que morreram por sua causa na batalha contra os seus irmãos, os filhos de Jacó. Todos os filhos do leste atenderam ao pedido dos filhos de Seir, e lhes enviaram cerca de 800 homens com espadas. Então naquela época os filhos de Esaú lutaram contra os filhos de Seir no deserto de Parã. Os filhos de Seir venceram os filhos de Esaú, e escravizaram naquela ocasião cerca de 200 homens do povo de Ângeas, rei de Dinabá, que estavam com os filhos de Esaú na batalha. No segundo dia, os filhos de Esaú foram lutar pela segunda vez contra os filhos de Seir, e foi novamente uma batalha dolorosa para os filhos de Esaú, uma batalha em que os filhos de Seir afligiram demais os filhos de Esaú. Quando os filhos de Esaú viram que os filhos de Seir
eram mais poderosos, alguns dos homens dentre os filhos de Esaú começaram a ajudar os filhos de Seir, seus inimigos. E mais 58 homens dos filhos de Esaú sucumbiram à segunda batalha, pelas mãos do povo de Anjas, rei de Dinabá. No terceiro dia, os filhos de Esaú souberam que alguns de seus irmãos se rebelaram e lutaram contra eles na segunda batalha. Os filhos de Esaú se lamentaram quando souberam disso. E eles disseram: o que devemos fazer a nossos irmãos que se rebelaram contra nós e ajudar os filhos de Seir, nossos inimigos? Enviaram então uma mensagem a Anjas, rei de Dinabá, que dizia: envia-nos mais homens para que lutemos contra os filhos de Seir, pois eles já nos venceram 2 vezes. E Anjas enviou cerca de 600 homens valentes para auxiliar os filhos de Esaú. 10 dias depois, os filhos de Esaú novamente lutaram contra os filhos de Seir no deserto de Parã. A batalha foi difícil para os filhos de Seir, e os filhos de Esaú venceram desta vez. Os filhos de Seir sucumbiram diante dos filhos de Esaú, que escravizaram cerca de 2.000 de seus homens. Todos os homens valentes dos filhos de Seir morreram nesta batalha, e somente os jovens que ficaram na cidade sobreviveram. Todos os midianitas e os filhos do leste recuaram da batalha, abandonaram os filhos de Seir e fugiram quando viram que a batalha seria muito difícil para eles. Os filhos de Esaú perseguiram todos os filhos do leste, até chegarem em sua terra. Os filhos de Esaú mataram mais 250 de seus homens. Dentre os filhos de Esaú morreram em batalha cerca de 30 homens, o mal que lhes afligiu por causa de seus irmãos que se rebelaram e ajudaram os filhos de Seir, o Oreu. Os filhos de Esaú novamente souberam das más ações de seus irmãos, e novamente se lamentaram por isso. Após a batalha, os filhos de Esaú voltaram para casa em Seir e mataram os remanescentes daquela terra. Eles mataram também as mulheres e as crianças. Não deixaram sequer uma alma viva, exceto 50 moços e moças, a quem não mataram, pois fizeram dos moços escravos e tomaram as moças como esposas. Os filhos de Esaú habitaram em Seir no lugar de seus antigos habitantes, herdaram a terra e tomaram posse dela. Os filhos de Esaú tomaram todos os pertences da terra dos filhos de Seir, e também seus rebanhos, seus novilhos e seus bens. Tudo que pertencia aos filhos de Seir fora tomado pelos filhos de Esaú, que habitaram em Seir até os dias de hoje. Os filhos de Esaú dividiram a terra em 5 partes, cada uma para um de seus filhos, de acordo com suas famílias. Naquela época, os filhos de Esaú decidiram coroar um rei dentre eles na terra, em que haviam tomado posse. E disseram uns para os outros: não, pois ele deverá reinar sobre nós, em nossa terra. Ficaremos sob seu poder, e ele deverá lutar nossas batalhas contra nossos inimigos. E os filhos de Esaú juraram que nenhum de seus irmãos iria reinar sobre os outros, mas sim um homem que não fosse seu irmão, pois as almas de todos os filhos de Esaú, os pais contra os filhos, irmãos e amigos, foram arrasados pelo pecado que cometeram contra os seus próprios irmãos quando lutaram contra os filhos de Seir. Portanto, os filhos de Esaú juraram que daquele dia em diante não elegeriam um rei dentre seus irmãos, mas sim um que não fosse de sua terra. Havia um homem dentre o povo de Anjas, rei de Dinabá. Seu nome era Belá, filho de Beor, que era um homem muito destemido, bonito, agradável e instruído em toda a sabedoria, um homem razoável e prudente. Não havia ninguém dentre o povo de Anjas como ele. Todos os filhos de Esaú o escolheram para transformá-lo em rei. Curvaram-se diante dele e disseram: viva o rei, viva o rei. A novidade se espalhara, e cada homem levou para o novo rei brincos, anéis e pulseiras de ouro e prata. Tornaram-no muito rico, cheio de prata e ouro, pedra de ônix e bidélio. Construíram-lhe um trono e colocaram uma coroa real sobre sua cabeça. Construíram-lhe um palácio, e ele se tornou rei de todos os filhos de Esaú. O povo de Anjas recebeu seu pagamento por Esaú, e retornaram naquele momento para o seu senhor, em Dinabá. Belá reinou sobre os filhos de Esaú durante 30 anos, e os filhos de Esaú habitaram com segurança na terra, no lugar dos filhos de Seir, até os dias de hoje. Capítulo 58. Foi no ano 32 da ida dos israelitas ao Egito, que é o ano 71 da vida de José, que morreu o faraó, rei do Egito. E Magrom, seu filho, reinou em seu lugar. O faraó ordenara a José, antes de sua morte, que fosse um pai para seu filho. Magrom deveria ficar sob os cuidados e instruções de José. Todo o Egito concordou com isso, de que José deveria ser seu rei, pois todos os egípcios ainda amavam José. Então Magrom, filho de Faraó, sentou-se no trono de seu pai e se tornou rei naqueles dias, em seu lugar.
Magron tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou no Egito por 40 anos. E todo o Egito o chamava de Faraó, assim como fizeram a seu pai, pois era costume do povo chamar assim todos os seus reis. Quando o Faraó reinou no lugar de seu pai, ele colocou todas as leis do Egito e todos os assuntos do governo nas mãos de José, conforme seu pai lhe instruíra. José tornou-se rei no Egito, pois ele supervisionava toda a terra que estava sob seus cuidados e instruções. Todo o Egito apoiou José após a morte do faraó e queriam muito que José os governasse. Mas havia algumas pessoas dentre eles que não gostavam de José e achavam que nenhum estranho deveria reinar sobre eles. Mas ainda assim, todo o governo do Egito recaiu sobre José naqueles dias, após a morte do faraó. E ele, enquanto governador, fazia o que lhe aprazia na terra, sem a interferência de ninguém. Todo o Egito estava sob os cuidados de José, que lutou contra todos os seus inimigos vizinhos e os subjugou. José também subjugou toda a terra e todos os filisteus, até a fronteira de Canaã, e todos estavam sob seu poder, e lhe pagavam um imposto anual. O faraó, rei do Egito, subiu ao trono no lugar de seu pai, mas estava sob o controle e instruções de José, como estivera antes sob o controle de seu pai. Ele não reinava na terra do Egito, a não ser que seguisse as instruções de José. E José reinava sobre toda a terra naqueles tempos, desde o Egito até o grande rio Eufrates. José prosperou em todas as áreas, e o soberano estava com ele. O soberano lhe concedeu mais sabedoria, honra, glória e amor em meio aos corações dos egípcios e de toda a terra. E José reinou sobre toda a terra durante 40 anos. Toda a terra dos filisteus, de Canaã e de Sidom, e as terras do outro lado do Jordão, levaram presentes para José durante toda a sua vida. Toda a terra estava nas mãos de José, e pagava um imposto anual a José, que era obrigatório, pois José havia lutado contra todos os seus inimigos vizinhos e os subjugou. Toda a terra estava nas mãos de José, que se manteve em segurança no trono do Egito. Todos os seus irmãos, filhos de Jacó, também habitaram em segurança na terra, durante todos os dias da vida de José. Eles foram muito frutíferos e se multiplicaram na terra, e serviram ao soberano por todos os dias, conforme seu pai Jacó ordenara. Após muitos anos, quando morava em paz em sua terra, com Belá, seu rei, os filhos de Esaú foram frutíferos e se multiplicaram na terra, e decidiram lutar contra os filhos de Jacó e todo o Egito, para salvar seu irmão Zefô, filho de Elifas, e seus homens, pois eles ainda eram escravos de José naquela época. Os filhos de Esaú fizeram as pazes com os filhos do leste, que foram ao seu auxílio na batalha, rumo ao Egito. Foram ao seu auxílio também o povo de Anjas, rei de Dinabá, e os filhos de Ismael. Todos esses povos se reuniram e foram a Seir, para auxiliar os filhos de Esaú em sua batalha. O exército era muito grande e numeroso, como a areia do mar, cerca de 800.000 homens, dentre artilharias e cavalarias. Todos esses agrupamentos foram ao Egito para lutar contra os filhos de Jacó, e eles formaram acampamento em Ramsés. José seguiu com seus irmãos e com os homens valentes do Egito, cerca de 600 homens, e lutaram contra eles na terra de Ramsés. Novamente os filhos de Jacó lutaram contra os filhos de Esaú, no ano 50 da ida dos filhos de Jacó ao Egito, que é o ano 30 do reinado de Belá sobre os filhos de Esaú em Seir. O Criador entregou todos os homens poderosos de Esaú e os filhos do leste nas mãos de José e seus irmãos, que os atacaram. O povo de Esaú e os filhos do leste foram novamente mortos pelos filhos de Jacó, cerca de 2.000 homens. Seu rei Belá, filho de Beó, sucumbiu junto a eles na batalha. Os filhos de Esaú se enfraqueceram quando souberam que seu rei tinha morrido em batalha. José, seus irmãos e todos o Egito ainda atacavam todo o povo da casa de Esaú, que ficou com muito medo dos filhos de Jacó e fugiram. José, seus irmãos e todo o Egito os perseguiram durante o dia inteiro. Mataram mais 300 de seus homens, atacando-os na estrada e depois recuaram. José e seus irmãos retornaram ao Egito sem faltar nenhum dos seus, a não ser por 12 dos egípcios. Quando José voltou ao Egito, Zefô e seus homens fossem ainda mais confinados. Eles foram acorrentados com ferro, o que aumentou seu sofrimento. Os filhos de Esaú e os filhos do leste retornaram humilhados para suas cidades, pois todos os homens poderosos que o acompanhavam haviam morrido na batalha. Quando os filhos de Esaú viram que seu rei havia morrido em batalha, rapidamente tomaram um homem dentre os filhos do leste, Sobabe, filho de Zerá, da terra de Borza.
fizeram-lhe reinar no lugar de seu rei Belá. Jobabe subiu ao trono como rei no lugar de Belá, e reinou em Edom sobre todos os filhos de Esaú por 10 anos. Os filhos de Esaú não lutaram contra os filhos de Jacó naquele dia em diante, pois conhecia a bravura dos filhos de Jacó, e tinham muito medo deles. Mas daquele dia em diante, os filhos de Esaú odiaram os filhos de Jacó, e o ódio e a inimizade eram muito fortes entre eles durante todos os dias até hoje. Depois disso, ao fim de 10 anos, Jobabe, filho de Zerá, de Borza, morreu, e os filhos de Esaú tomaram um homem cujo nome era Rusão, da terra dos Temanitas, e o tornaram rei no lugar de Jobabe. Rusão reinou sobre Edom e sobre todos os filhos de Esaú por 20 anos. José, rei do Egito, seus irmãos e todos os filhos de Israel habitavam em segurança no Egito naqueles dias, junto a todos os filhos de José e de seus irmãos. Não havia nenhum problema ou infortúnio, e a terra do Egito estava na época de José e de seus irmãos livre de guerras. Capítulo 59. Esses são os nomes dos filhos de Israel que habitaram no Egito. Os filhos de Jacó, cada homem com sua família. Os filhos de Lia eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, e sua irmã Diná. Os filhos de Raquel eram José e Benjamim. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, eram Gade e Azer. Os filhos de Bilá, serva de Raquel, eram Dan e Naphtali. E essa era a sua descendência que lhe nascera na terra de Canaã, antes que eles foram ao Egito com seu pai Jacó. Os filhos de Ruben eram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão eram Jamuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de sua esposa Cananeia. Os filhos de Levi eram Gerson, Coate e Merari, e sua irmã Joquebede, que lhe nasceu quando foram para o Egito. Os filhos de Judá eram Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez eram Esrom e Amul. Os filhos de Isacar eram Tolá, Puvá, Jó e Sirom. Os filhos de Zebulon eram Sered, Elon e Jaleel. E os filhos de Dan eram Russim. Os filhos de Naphtali eram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Os filhos de Gade eram Zifion, Hag, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azer eram Imná, Isvá, Isvi, Beriais e sua irmã Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Os filhos de Benjamim eram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram Manassés e Efraim. Eram 70 almas que saíram de Jacó. Esses são os que foram com Jacó, seu pai, morar no Egito. José e seus irmãos habitaram em segurança no Egito, e tinham do melhor que havia na terra durante todos os dias da vida de José. José viveu na terra do Egito por 93 anos, dos quais 80 reinou sobre a terra. Quando a morte de José se aproximara, ele mandou chamar seus irmãos, e toda a família de seu pai, e todos se colocaram diante dele. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Eis que estou morrendo, e Elohim certamente virá nos visitar, para vos levar deste lugar à terra que ele prometera dar a vossos pais. E quando Elohim vos visitar para vos levar daqui à terra de vossos pais, levai daqui meus ossos convosco. José fez os filhos de Israel e sua descendência prometerem que, quando Elohim os visitasse, eles levariam dali os ossos de José. Depois disso, José morreu naquele ano, o ano 71 da vida dos israelitas ao Egito. José tinha 110 anos quando morreu na terra do Egito. Todos os seus irmãos e servos embalsamaram José, como era seu costume. E seus irmãos e todo o Egito lamentaram-se por ele durante 70 dias. Colocaram José no caixão, cheio de especiarias e todo tipo de perfume, e o sepultaram às margens do rio Sior. Seus filhos, irmãos e toda a família de seu pai guardaram 7 dias de luto. Após a morte de José, todos os egípcios começaram a governar os filhos de Israel. O faraó, rei do Egito, que reinava no lugar de seu pai, tomou todas as leis do Egito e conduziu todo o governo da terra sob as suas instruções,
e reinou com segurança sobre todo o povo. Capítulo 60. No ano seguinte, no ano 72 da ida dos israelitas ao Egito, após a morte de José, Zefô, filho de Elifas, filho de Esaú, fugiu do Egito com seus homens e foram embora. Ele foi para a África, que é de Nabá, até Ângias, rei da África, que os recebeu com muitas honras e fez de Zefô o capitão de seu exército. Zefô alcançou graças aos olhos de Ângias e aos olhos de seu povo, e comandou o exército de Ângias, rei da África, por muitos dias. Zefô tentou convencer Ângias, rei da África, a reunir todo o seu exército e lutar contra os egípcios e contra os filhos de Jacó, para vingar a causa de seus irmãos. Mas Ângias não deu ouvidos a Zefô quanto a este assunto, pois Ângias conhecia a força dos filhos de Jacó e o que eles fizeram a seu exército na luta contra os filhos de Esaú. Zefô era muito bem visto por Ângias e por todo o seu povo, e ele ainda tentava convencê-los a lutar contra o Egito, mas eles não queriam isso. Naquela época, havia na terra de Quintim um homem da cidade de Puzina, cujo nome era Uzu. Ele começou a ser erroneamente enaltecido pelos filhos de Quintim, mas morreu e não deixou nenhum filho, somente uma filha, cujo nome era Jânia. A moça era muito bonita, agradável e inteligente, e não havia ninguém com tamanha beleza e sabedoria em toda a terra. O povo de Ângias, rei da África, viu a moça e começou a enaltecê-la para o rei. E Ângias enviou um recado aos filhos de Quitim, pedindo que lhe entregasse a moça como esposa, o que o povo de Quitim concordou em fazer. Quando os mensageiros de Ângias saíam da terra de Quitim para seguir viagem, eis que os mensageiros de Turnu, rei de Bibento, chegaram a Quitim. Turnu, rei de Bibento, também havia pedido Jânia como esposa, pois seus homens também haviam exaltado-na para ele, e portanto ele enviara todos os seus servos até ela. Todos os servos de Turnu chegaram a Quitim e perguntaram por Jânia, para ser levada até Turnu, seu rei, como esposa. O povo de Quitim lhes respondeu: não podemos entregá-la a vós, pois Ângias, rei da África, quis levá-la como esposa antes que vós chegastes, e nós a demos para ele. Agora não podemos tirar a moça de Ângias para entregá-la a Turnu, pois temos muito medo que Ângias lute contra nós e nos destrua, e Turnu, vosso senhor, não seja capaz de nos livrar de suas mãos. Quando os mensageiros de Turnu ouviram todas as palavras dos filhos de Quitim, foram até seu senhor e lhe contaram tudo o que ouviram. Os filhos de Quitim enviaram uma mensagem a Ângias, que dizia: eis que Turnu veio pedir Jânia como esposa. E assim o respondemos: ouvimos que ele reuniu um exército para lutar contra ti. Ele pretende passar pela estrada de Sardenha para lutar contra teu irmão Luco, e depois disso ele irá lutar contra ti. Ao ouvir a mensagem que os filhos de Quitim lhe enviaram, Ângias se enfureceu e juntou todo o seu exército para atravessar as ilhas do mar, o caminho para Sardenha até seu irmão Luco, rei de Sardenha. Niblo, filho de Luco, soube que seu tio Ângias se aproximava e foi encontrá-lo com um grande exército, e beijou-o e abraçou. Então Niblo disse a Ângias: quando perguntares sobre o bem-estar de meu pai, eis que devo ir contigo para lutar contra Turnu. Pede a ele que me faça capitão de seu exército. E assim fez Ângias. Foi ao encontro do seu irmão e perguntou sobre seu bem-estar. Ângias perguntou sobre o bem-estar de seu irmão Luco e pediu-lhe para fazer seu filho, Niblo, o capitão de seu exército. E Luco assim o fez. Então Ângias e seu irmão Luco seguiram para a batalha contra Turnu. E havia junto a eles um grande exército e um grande número de pessoas. Eles foram em embarcações e chegaram à província de Astarote, e eis que Turnu ia em sua direção para Sardenha, e desejava destruí-la, e depois disso seguia até Ângias para lutar contra ele. Ângias e Luco, seu irmão, encontraram Turnu no vale de Canópia, e a batalha entre eles foi intensa e violenta naquele lugar. A batalha foi rigorosa contra Luco, rei de Sardenha, e seu exército sucumbiu. Niblo, seu filho, também sucumbiu àquela batalha. Seu tio Ângias ordenou que seus servos fizessem um caixão de ouro para Niblo. Ângias travou guerra contra Turnu novamente, e dessa vez fora mais forte que ele e o matou. Feriu todo o seu povo à espada e vingou a causa de Niblo, filho de seu irmão, e a causa do exército de seu irmão Luco. Quando Turnu morreu, aqueles que sobreviveram à batalha se enfraqueceram,
e eles fugiram de Anges e de Luco, seu irmão. Anges e seu irmão Luco os perseguiram até a estrada, que fica entre Alfano e Roma, e escravizaram todo o exército de Turnus sob a força de suas espadas. Luco, rei de Sardenha, ordenou que os seus servos fizessem um caixão de bronze para o corpo de seu filho Niblo e sepultaram-no naquele lugar. Eles construíram uma torre alta na estrada e a chamaram de Niblo em sua homenagem. Também sepultaram Turnus, rei de Bibento, naquele lugar, junto a Niblo. E eis que na estrada entre Alfano e Roma, o túmulo de Niblo fica de um lado e o túmulo de Turnus fica de outro, e há um calçamento entre eles até hoje. Quando Niblo foi sepultado, Luco, seu pai, voltou com seu exército para sua terra, Sardenha, e Anges, seu irmão, rei da África, foi com seu povo até a cidade de Bibento, que é a cidade de Turnus. Os habitantes de Bibento ouviram sobre a reputação de Anges e ficaram com muito medo dele, e foram até ele com lamentações e súplicas. Os habitantes de Bibento suplicaram que Anges não os matasse nem destruísse sua cidade, e ele acatou, pois Bibento era naqueles dias considerada uma das cidades dos filhos de Quitim, e por isso ele não a destruiu. Mas daquele dia em diante, as tropas do rei da África iriam a Quitim para saqueá-la, e enquanto isso, Zefo, capitão do exército de Anges, os acompanhava. E foi depois disso que Anges voltou com seu exército para a cidade de Pusina. Anges tomou dali Jânia, filha de Uzu, como esposa, e a levou para sua cidade na África.